Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, isso mesmo. Nós vamos utilizar o nosso livro de matemática e também a atividade da plataforma, certo? Hoje nós vamos falar sobre as primeiras referências de medidas. O ser humano antigamente utilizava partes do corpo para medir. O ser humano, ao se organizar em sociedade, passou a construir suas casas, seus barcos, materiais de pesca, e com isso surgiu a necessidade de medir mais e mais. Assim, eles passaram a usar partes do corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura dos dedos, os palmos, a passada, que são os passos, e assim por diante. Olhem só, as primeiras unidades de medida que nós tivemos foram o palmo, o pé, o passo, a braça, a jarda. Ainda hoje, alguns deles são usados, por exemplo, a braça, a jarda, trabalhadores rurais utilizam, né? Bastante. Então, só que, como não era um padrão, ficava difícil de ser bem justo, vamos colocar assim. Exemplo, o palmo. Nem todas as pessoas têm o palmo do mesmo tamanho. O pé. Nem todo mundo tem o mesmo tamanho de pé. Exemplo, na sua casa. Você calça um sapato que não cabe no pé do seu pai, certo? Seu pai tem um pé muito maior. Então, eles precisavam de um padrão, ou seja, algo que fosse igual para todo mundo. Exemplo, se eu for medir o livro com o meu palmo, olha só, eu vou precisar de um palmo, daqui até aqui um palmo, e mais ou menos uns 5 dedos, 4 dedos, ou seja, um palmo e um pouquinho. Se você for medir aí na sua casa o mesmo livro com o seu palmo, a sua mão é bem menor do que a minha. Então, provavelmente, você vai usar 2 mãozinhas inteiras, certo? Porque os nossos palmos têm tamanhos diferentes. Para exemplificar isso, para vocês entenderem, eu trouxe aqui um exemplo. Olhem só, eu tenho palitinhos aqui que não foram pintados. Observe o tamanho deles com relação aos outros palitinhos que eu trouxe que estão pintados de verde. Olhem só, vou colocar bem aqui para a gente perceber direitinho o tamanho. Observe que este é maior que esse. E trouxe hastes flexíveis, que são os cotonetes, que a gente vai encarar como sendo palitinhos também, só que palitinhos menores, certo? Olha o tamanho deles. Esse que não está pintado é maior do que esse que está em verde, que é maior do que os palinetes, né? Que são os cotonetes, certo? Vamos ver, embora eles tenham tamanhos diferentes, todos são palitos, ok? Assim como todas as mãos são iguais, mas cada uma tem um tamanho diferente, certo? Vamos medir o nosso livro começando com esses palitos? Olhem só, eu vou precisar aqui, ó, um palito completo e um outro quase completo, sobrou um pedaço. Vamos começar agora, vamos tentar medir com esse daqui, com o verde. Observe aqui, ó. Eu vou usar um completo, 2, e vou precisar de um outro pedacinho. Isso mesmo. Agora vamos pegar os menores. Vamos ver quantos eu vou precisar para medir o meu livro completo. Ó, já usei 2 completos, 3, e aqui ainda sobra um pedacinho do quarto, certo? Apesar de todos serem palitos, eu usei um inteiro e um pouquinho do outro. Aqui eu já usei 2 inteiros e precisei de um pedacinho do terceiro. E aqui eu usei 3 inteiros e precisei de um pedacinho do quarto. Para acabar com essa confusão, eles resolveram padronizar, ou seja, colocar uma medida que todo mundo seguisse. Para isso, eu trouxe para que a gente conheça alguns instrumentos de medida. Esse aqui vocês conhecem, né? Isso mesmo, é uma régua. Nós, os estudantes, os professores na sala de aula utilizamos bastante. Observe que ele tem os numerozinhos aqui, ó.
do 0 ao 1, do 1 ao 2, aqui a minha régua ela está dividida em centímetros. Isso mesmo, vai do 0 até o 30. Então, a minha régua aqui tem 30 centímetros. Eu trouxe outro instrumento de medida, muito utilizado pelas costureiras, pelos alfaiates, também nas academias, né? Eles também usam. E também a medida é dividida em centímetros. Vamos colocar os 30 centímetros da régua, comparando com os 30 centímetros aqui, ó, da minha fita métrica. Observe que é o mesmo tamanho, certo? Apesar de serem instrumentos de medida diferentes. Olha um outro instrumento de medida aqui, que geralmente os marceneiros, os pedreiros, pessoas que precisam medir grandes superfícies ou grandes espaços utilizam. Ela é chamada de trena, isso mesmo, só que vocês têm que ter cuidado. Como ela é de um materialzinho aqui, um pouco mais durinho, mais metálico, e ela, ó, volta sozinha, né? Tem que ter cuidado, porque senão a gente pode cortar o dedo. Então, se for manusear, peça sempre a supervisão de um adulto, ok? Vamos colocar aqui, medir 30 centímetros, ó, o 30 bem aqui, ó, tá vendo? Olha só, o mesmo tamanho da régua, isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui 3 instrumentos de medida padrão, né? Tem uma fita métrica, tem uma régua e tem uma trena. Eles são instrumentos de medida diferente, mas o padrão é o centímetro. Ou seja, esses 30 centímetros têm o mesmo tamanho na fita, o mesmo tamanho na régua e vai ter o mesmo tamanho na trena. Se você for na vendinha perto da sua casa comprar 30 centímetros de elástico, você vai receber esse tamanho de elástico aqui. Se você for em outro lugar pedir também 30 centímetros de elástico, esse outro lugar também vai te dar esse tamanho de elástico. Por quê? É um padrão, isso não vai mudar. Diferente se eu chegar e pedir um palmo de elástico. O meu palmo é esse. Mas se você for pedir um palmo de elástico, pode ser menor, certo? Então, o padrão veio para que fosse mais justo. Em qualquer lugar, 30 centímetros é 30 centímetros. 1 metro é 1 metro. 1 quilômetro é 1 quilômetro. Ok? Entenderam? Depois nós vamos falar mais sobre o sistema de medidas, sobre os centímetros, os metros, os quilômetros, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Por agora, eu quero que vocês concluam as atividades do livro e as atividades da plataforma. E até a próxima aula!